Quero compartilhar uma palavra breve, em nome de Jesus, aqui com os meus irmãos. Glória a Deus pela sua palavra maravilhosa, amém? E quero ver um salmo aqui, o Salmo 46. Salmo 46, se quiser colocar ali, pastor. Salmo 46, se puder aí na linguagem, revista atualizada, se tiver aí, amém? Quantos conhecem o Salmo 46? Nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso, né, querido? Que maravilha servirmos a um Deus Todo-Poderoso. Um Deus Todo-Poderoso. E o Salmo 46 fala que Ele é refúgio e proteção para nós, amém? Olha que maravilha. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Essa palavra é de Deus, ela é uma verdade absoluta. Você pode confiar no que a Bíblia diz, ela é uma palavra verdadeira, absoluta. Nós precisamos crer, amém? No que a Bíblia diz. Crer na palavra do Senhor. E existe dois tipos de fé. Existe a fé dos sentidos, que é um nível de fé humano que Deus deu para todos os homens, que é baseado nos sentidos. E existe a fé bíblica. A fé bíblica é a fé que é baseada naquilo que Deus diz, que é baseada na sua palavra. A fé bíblica não tem nada a ver com a fé dos sentidos. A fé dos sentidos é a fé puramente humana, baseada na percepção humana, nos sentidos humanos, olfato, tato, visão, audição e paladar. Mas a fé bíblica, que é a fé poderosa, é a fé baseada na palavra de Deus. Então, se Deus diz que Ele é o nosso refúgio e fortaleza, isso é uma verdade. Nós podemos confiar, crer nisso. E refúgio, lá no original hebraico, ele quer dizer proteção, proteção, esconderijo. Deus é proteção, Deus é refúgio. E fortaleza, eu pensei até que fortaleza ali seria o mesmo que proteção, refúgio, mas fortaleza ele está falando de força. Deus é a nossa força, Ele nos concede uma força sobrenatural. Essa mesma força é que está lá em Isaías 41:10, quando ele diz: eu te fortaleço, eu te esforço. Ele transmite, ele repassa o poder e a força dele para nós. Então, situações, circunstâncias, que num determinado momento a gente pensa assim, eu não suportaria, no momento da dificuldade, Deus nos supre com essa força sobrenatural, com esse poder sobrenatural. Então Deus Ele é proteção, Ele é esconderijo, Ele é como uma fortaleza, não aí no sentido de força, mas numa casa-mata, numa proteção, numa fortaleza, no sentido de um lugar protegido, um forte. Ele é nosso esconderijo, Ele é a nossa proteção, e Ele é também a nossa fortaleza, que é a nossa força. E Ele é um socorro bem presente nas tribulações. Servir a Deus não nos isenta das tribulações. Jesus disse: no mundo tereis aflições. Salmo 34 diz: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Tribulações sempre existem, sempre existirão nas nossas vidas, mas o Senhor é refúgio e fortaleza, e é um socorro presente. E Deus falou comigo nesse salmo,
na semana passada. Então, esse salmo é o Salmo 46. Baseado nesse salmo, com a ideia desse salmo, Martinho Lutero, no momento mais difícil da vida dele, quando ele teve que fugir, né? Ele compôs esse salmo, ele compôs um hino baseado nesse salmo, que é aquele hino Castelo Forte. Então, justamente esse refúgio é justamente como esse castelo forte. Amém, queridos? Passe para o outro texto aí. Portanto, não temeremos. Portanto, por quê? Porque Deus é nosso refúgio, porque Ele é a nossa fortaleza. Não pense assim: eu não vou ter força. Você vai ter força, porque Deus é a tua fortaleza. Eu amo o Salmo 27, todo dia eu declaro esse salmo. Quando eu estou me sentindo para baixo, quando eu estou me sentindo desanimado, quando eu estou me sentindo atacado, eu declaro o Salmo 27, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a fortaleza, é a força da minha vida. O Salmo 27 diz exatamente mais ou menos o que diz aí. Portanto, porque nós cremos nisso, não temeremos, não temeremos, não temeremos. Aí ele dá uma ideia de uma situação de tremenda gravidade, né? Não temeremos, ainda que, olha, a terra se transtorne, ainda que tenha terremotos, furacões, vendavais, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ou no meio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, é isso? E na sua fúria os montes tremam. Ele está dando uma ideia aí de, mesmo que seja a maior tribulação da sua vida, mesmo que tudo pareça contrário, difícil, mesmo que todas as circunstâncias tenham prognósticos negativos, ele diz: não temeremos, não temeremos. Olha, na verdade, o não temer não é a ausência do medo, mas é o enfrentamento dele. O temor existe, o medo existe, mas o problema do medo é quando nós somos vencidos por ele. Mas com o Senhor, Ele nos ajuda a vencer o medo. E não temer é não deixar-se vencer pelo medo. Não temer não é a existência do temor, é enfrentar o medo. E ele diz: não temeremos, porque há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Eu fico feliz assim, porque às vezes o pessoal fala assim, sabe, que no céu é só ruas de ouro, ruas de isso. Mas eu ia ficar muito devagar, sabe, se o céu fosse só ruas de ouro para mim. Eu sou mais assim, ó, santuário das moradas do Altíssimo, rios, né? Tem lá na descrição do Apocalipse, né? Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Há um rio. Olha lá, apesar dos montes se abalarem, da terra estremecer, de todo aquele caos que você leu anteriormente, há um lugar de paz no meio da guerra. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo.
Sabe, espiritualmente, nós já estamos lá. Nós já estamos. Onde é que nós estamos, que a Bíblia diz? Assentados com Cristo nas regiões celestiais. É assim que a gente tem que enfrentar as guerras desta vida, sabendo que nós já estamos no lugar onde Cristo nos colocou. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Onde é que Deus vive agora? Deus está dentro de nós. Há um rio aqui dentro. Onde é que o Espírito Santo habita? Diz, ele habita em você? A Bíblia diz que nós somos santuário. Somos o santuário do Deus vivo, que Ele habita em nós. Há um lugar de paz no Espírito. Há um lugar de paz dentro do nosso espírito, que está imune às tempestades dessa vida. A Nívia Soares compôs uma música, não sei se é dela, mas ela gravou, diz: há um lugar de descanso em ti, há um lugar de refrigério em ti, há um lugar, sabe qual é esse lugar? No Espírito, Espírito de Deus. Passa um pouquinho à frente aí. Bramam nações, reinos se abalam, Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. Esse versículo fala do poder de Deus. Quando Deus fala, as coisas, Ele move céus e move terra. Lembra? Que se abra os céus, que o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus, que os céus fechados se abram, teu reino venha mover, é isso? Viu? Quando Deus age, Ele move céus e terra. Bramam nações, bramam nações, bramam nações. Voz e a terra se dissolve. Não tem problema impossível para Ele, não tem problema que não pode ser resolvido para Ele. Ele libera a palavra e a terra se dissolve, e os problemas se resolvem. Eu fico empolgado com a história do apóstolo Paulo e de Silas lá na prisão, né? É interessante, porque o que Deus resolveu ali não foi só o problema da prisão dele. Deus resolveu outros problemas. Havia um grande problema ali. Olha, eles foram presos em um país estranho. Você não sabe o que é você ser preso num país estranho, que nem o idioma às vezes você fala. Quem já viajou para a Venezuela em tempos difíceis e teve que passar pelas alcabalas e muitas vezes foi chantageado, foi coagido, sabia? Como é que chama mesmo, na verdade? Extorquido. Sabe o que é que você está num país estranho? Eles estavam ali num país estranho. Eles foram presos pelos poderosos da cidade. Pessoas influentes da cidade levantaram uma queixa contra eles, contra Paulo e Silas, no tribunal da cidade. Imagina, os caras mais importantes da cidade, os bambambãs da cidade, denunciaram eles no tribunal da cidade, na comarca. E ali, os juízes da cidade prenderam eles. E aí, à noite, foram açoitados, chicoteados.
À noite eles estão lá na prisão, e aí começam a adorar a Deus. Qual era a perspectiva? Não tinha ninguém para falar por eles, eles não tinham advogados, não tinha ninguém para falar por eles naquele lugar, presos por pessoas importantes daquela cidade-estado, pelos juízes daquela cidade. E agora? E se desse um terremoto lá? Dava um terremoto, eles eram soltos, depois mandavam prender eles de novo. Mas naquela noite, enquanto eles adoravam, algo aconteceu. O problema que se resolveu não foi só o problema da prisão ali, da cadeia dele que se rompeu. Alguém chegou lá e avisou para o juiz: esse cara aí que vocês prenderam, eles são cidadãos romanos. Quem foi que foi falar isso? A Bíblia não conta. Mas ocorreu um milagre, numa questão jurídica ou administrativa, ocorreu um milagre. Alguém falou para os juízes, né? Alguém falou para os juízes: esses caras são cidadão romano, e não teve processo, não teve devido processo legal, e eles foram presos. E, meu irmão, se prendesse um cidadão romano de forma ilegal, era bronca, sabia? Era bronca. Então, durante a noite, dá um terremoto, eles saem da prisão, vão para a casa do carcereiro, almoça, janta, batiza os caras, e de manhã os oficiais de justiça estão lá para soltar eles. E aí Paulo ainda põe banca, viu? Como às vezes o crente tem que botar banca, viu? Como às vezes a gente tem que exercer a nossa cidadania. Ele exerceu a cidadania dele, disse: que é isso? Nós somos cidadãos romanos, e vocês nos prendem de uma maneira ilegal, arbitrária, e depois vocês vêm aqui, mandam soltar a gente, para fazer de conta que não aconteceu nada. Não, venham vocês mesmos, juízes, nos soltar. Foi uma humilhação para eles. Ele exerceu a cidadania deles. Mas que milagre tremendo, né? Quer dizer, saíram dali livres, o carcereiro convertido. Quando Deus age, Ele move céus e terra. Que falar do José, né? José, 6 anos preso, se eu não me engano, eu acho que foi 6 anos preso. De repente, o homem sai de lá para ser primeiro-ministro do Egito. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quando Deus age, olha lá, a terra se dissolve. Tem uma música, né, acho que é Cassiane, que ela fala: quando Ele age, cai os sistemas, cai os esquemas, cai tudo quando Ele age. Por isso que Ele diz que quando bramam as nações, reinos se abalam, Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. Interessante que, vocês lembram de Daniel, que ele teve um sonho, o cara estava fazendo um banquete lá, com as coisas do templo, com os utensílios do templo, e apareceu uma mão, e escreveu lá: o teu reino tu foi pesado na balança, foi achado em dívida, o teu reino vai ser tomado e vai ser entregue. Chamaram Daniel para interpretar o sonho. Naquela mesma noite, enquanto eles estavam naquela festa, os exércitos de Ciro estavam cavando por baixo do rio Eufrates, atravessando as muralhas, e entraram lá e tomaram Babilônia. Deus age. Eu gosto de falar de Israel, né? Nunca uma nação voltou a ser nação como Israel, e Deus fala que Ele faria Israel nascer em um dia, uma nação que nasceu em um dia. Você sabia? O hebraico era uma língua morta, era uma língua morta, e Deus fez com que o hebraico se tornasse de novo uma língua viva, falada em Israel. Pode uma nação nascer em um dia? E Deus disse: quando Deus quer, Ele faz. Amém? Passa aí o próximo.
o Senhor dos Exércitos está conosco. Peça para Deus assim: Senhor, eu quero ter consciência da tua presença, Senhor. Faça essa oração de vez em quando: Senhor, quero ter consciência da tua presença. Me dá consciência da tua presença, Senhor. Olha, o Senhor dos Exércitos está conosco. Não é só aqui na igreja. Aqui na igreja a gente parece, poxa, o Senhor está conosco mesmo. Mas e na semana? E na hora da guerra? E na hora da batalha? Sabe como Davi dizia? Ele dizia assim, ó: o Senhor tenho sempre a minha presença, estando Ele à minha direita, jamais serei abalado. Peça de Deus para você ter essa consciência da presença dEle. Nos dias negros, nos dias escuros, nos tempos de adversidade, peça: Senhor, me dá consciência da tua presença, porque o Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que destruições efetuou na terra. Ele põe fim à guerra até os confins do mundo, quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo. Que maravilha, né? Deus põe fim à guerra. Sabe onde é a grande guerra? É aqui, ó. As nossas maiores guerras são aqui. As nossas maiores guerras às vezes são pelas madrugadas. Se acorda e vem os pensamentos, mas Deus, Ele põe fim à guerra. Que história invocada é essa, né? Deus Ele faz cessar a guerra. As nossas maiores guerras são na nossa alma, mas Deus faz cessar a guerra na nossa alma. Amém, querido? Eu quero declarar em nome de Jesus um tempo de paz nas nossas vidas. Paz. Andar no Espírito, viver no Espírito, é andar em paz, amém? Porque o fruto do Espírito é alegria, é amor primeiro, né? Alegria e paz. Eu quero declarar que Deus está fazendo cessar a guerra na tua alma, no teu interior, em nome de Jesus, amém? Na outra versão diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Amém? Aquietai-vos. Eu chorei muito com esse texto aqui. Às vezes a gente vem de máscara, é ruim, né? Para quem chora muito como eu, chorei muito. Deus falou comigo quarta-feira: aquietai-vos, sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O nosso problema é a religiosidade. A gente vive no nível só da religião, mas a verdade, cara, a religiosidade é a pior praga que existe. A gente vê pessoas malignas, malignas as pessoas são, e na hora da dificuldade, eles dizem: oh Deus está comigo, Deus está comigo, Deus está comigo. Isso é religião pura, não tem nada de Deus, querido. Eu vejo pessoas na internet mesmo, desejando a morte dos outros, desejando a destruição dos outros, e quando elas passam por uma dificuldade, elas dizem: ai Deus, me ajuda, Deus está comigo, Deus. Religiosidade. Quer dizer, é um Deus que serve só para me socorrer, mas os princípios dele não valem nada para mim. Ele diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. A tradução de aquietai-vos no hebraico é relaxa. Imagina Deus dizendo para você, você está tenso, ele diz: relaxa, filho, eu sou Deus. Relaxa, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. E ele termina:
o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Se o Senhor dos exércitos está conosco, se o Deus de Jacó é o nosso refúgio, ainda que os montes se abalem no meio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, há um lugar de paz, há um lugar de descanso que flui do trono de Deus, que flui do Espírito de Deus. Essa palavra aí, aquietai-vos, marcou para mim, sabe? E ela é falada mais ainda duas vezes importantes assim, na Bíblia ela é falada, aquietai-vos. A outra passagem que fala de aquietai-vos, é lá em Êxodo capítulo 14, versículo 13, quando o povo está diante do Mar Vermelho, olha que situação, o Mar Vermelho à frente, exército de Faraó atrás, e montanhas inexpugnáveis pela direita e pela esquerda, o típico sem saída, e o povo começou a clamar a Deus, começou a buscar, Senhor, Tu nos trouxeste para morrer aqui, e Deus disse, aquietai-vos, e vede o livramento do Senhor, e disse, Moisés, porque tu clamas a mim, estende tua vara sobre o mar, e o mar vai se abrir. Sabia? Às vezes a vitória está em se aquietar em Deus. O humanismo diz, faça alguma coisa, realize alguma coisa, busque alguma coisa, sabe? Às vezes a gente pensa assim, ficar orando, ficar meditando na palavra, às vezes vem esse sentimento. Você já tirou assim um dia para ficar orando, meditando, aí, e o teu trabalho? Aí você pensa assim, cara, eu tenho que trabalhar, acontece isso muito comigo, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Meu irmão, o tempo que você tem com Deus, é o mais produtivo. Aquietai-vos, e vede o livramento do Senhor. Não fique perguntando, o que eu vou fazer, o que eu faço, não, aquietai-vos, e vede o livramento do Senhor. E o que aconteceu? O mar se abriu e ele passou. Outra passagem, para encerrar já, sei que o tempo está esgotando, 2 Crônicas capítulo 20, leia em casa, 2 Crônicas capítulo 20, leia em casa, Êxodo 14, 13, leia o contexto ali, e leia 2 Crônicas capítulo 20, 5 exércitos se uniram contra o rei Josafá, e aí, ele entrou em desespero, mas ele fez uma coisa muito sábia, ele foi para o templo, e buscou o Senhor, e convocou todo Judá para se congregar, para orar, para jejuar, e ele orou, Senhor, Tu és o Criador do universo, dos céus e da terra, mas agora 5 nações estão vindo contra nós, e Senhor, nós não temos como resistir a essas nações, elas são mais poderosas do que eu, e é uma grande multidão, Senhor, mas os nossos olhos estão postos em Ti. Eu gosto muito desse texto. Quando eu passo por momentos difíceis, eu digo para Deus, Senhor, eu não sei o que fazer, mas os meus olhos estão postos em Ti, Senhor. Nós não temos força contra essa grande multidão. Aí a Bíblia diz que o Espírito do Senhor usou um levita, um dos filhos de Asaf, que eram cantores, e o Espírito Santo, o Espírito de Deus falou por ele, e disse, não temais essa grande multidão que vem contra vós, porque a batalha não é vossa, a batalha é do Senhor. Ele disse, tomai posição, ficai parado, e vede o livramento do Senhor. Aí, Deus nem mandou isso, mas Josafá, que era um cara muito esperto, disse, vamos colocar o povo para louvar,
e levantou um grupo de louvor, de adoração, que ia na frente do exército. Quando eles chegaram, e ele disse: olha, o inimigo está vindo. Deus ainda falou: o inimigo está vindo, ele está subindo pela ladeira de Ziz, ele está vindo em direção, vamos ao encontro dele. Olha lá, viu como é a questão do medo, né? Enfrente o medo, vai para cima, vamos ao encontro dele. Ficai parado e vede o livramento do Senhor. E algo aconteceu. Quando eles chegaram no alto, no monte, na colina, eles viram lá embaixo, os exércitos se mataram uns aos outros. Os exércitos se mataram, aqueles soldados enlouqueceram e se mataram uns aos outros. E os israelitas desceram lá só para pegar os despojos. E havia muitos despojos, foram 4 dias juntando despojos. Quando Deus age, Ele tem solução para tudo. Amém, querido? Fique de pé em nome de Jesus. Deus está consciente da tua necessidade, amém? Do teu problema. E eu quero relembrar um texto que eu amo muito, que é Filipenses 4:4. Coloca aí, 4:4. Alegrai-vos, outra vez digo, alegrai-vos. Segue em frente aí, pastor. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos por coisa alguma, tudo porém seja conhecida diante de Deus as vossas petições, pela oração, súplica e ações de graça, e a paz de Deus, que excede toda a compreensão humana, todo o entendimento, guardará a vossa mente e o vosso coração em Cristo Jesus. Amém, querido? Vamos adorar o Senhor? Adore o Senhor, fale com Ele, declare a sua vitória, receba a paz, amém? Diga: eu creio nessa palavra, Senhor, creio que Tu está no controle de tudo da minha vida, eu tenho paz em Ti, eu não ando preocupado com nada, porque eu já entreguei tudo para o meu Deus, Ele é o meu refúgio e fortaleza. Aprenda a orar usando a palavra de Deus. Diga: Senhor, obrigado, porque Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, Tu és o meu socorro bem presente na angústia, por isso eu não temerei, Senhor, ainda que os montes se abalem no meio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, eu sei que existe um rio de paz que flui do trono de Deus, e enche a minha vida, e enche o meu coração. Eu creio, Senhor, na Tua palavra, a Tua palavra me acalma, a Tua palavra me aquieta, a Tua palavra é confiável, e eu descanso em Ti, eu tenho paz em Ti. Essa semana vai ser uma semana vitoriosa, porque o Senhor irá na minha frente, Ele vai quebrar as portas de bronze, vai despedaçar os ferrolhos de ferro, e Ele vai me abençoar, vai trazer tesouros escondidos e riquezas encobertas, porque eu sei que Ele é o meu Deus, o Deus de Israel. Ele me chama pelo meu nome, Ele me conhece, eu sou da sua família, Ele me ama e eu o amo. Senhor, me dá consciência da Tua presença, Senhor. Tu estás aqui nesse lugar, Tu estás comigo no meio da guerra, no meio da tribulação. O Senhor disse que nunca me deixaria. Está escrito: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Me dá consciência da Tua presença. Perto está o Senhor, diz o texto, perto está o Senhor. Perto está o Senhor. O Senhor está aqui. O Senhor está aqui.